Olá, graça e paz, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal, Devocional com Andreia. Aqui a palavra de Deus ganha voz, ganha direção prática para o nosso dia a dia, né? E no episódio de hoje a gente vai refletir sobre Gênesis 5. Eu sei que é um capítulo que muita gente pula, né, por achar que é só uma lista de nomes, mas esse capítulo, gente, esconde verdadeiras pérolas espirituais muito preciosas para a nossa vida diária, né? São temas fundamentais para uma vida cristã, né? E a gente vai aprender um pouco mais, né? Comentar, na verdade, sobre salvação, santidade, né? Obediência, casamento e o papel, né, da Bíblia na nossa caminhada com Deus, né? Como é bom estar, né, estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar o nosso estudo? Senhor, meu Deus, meu Paizinho amado, meu Pai, neste momento eu te agradeço por mais um dia de vida, pela tua palavra, meu Pai. Ela é viva, ela é poderosa e ela é muito eficaz. Meu Pai, obrigada por me permitir, meu Pai, estar aqui mais um dia diante de Ti e da Tua verdade. Pai, buscando aprender mais sobre Tu e sobre o que o Senhor espera de mim nessa terra. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo abra, meu Pai, o meu entendimento nesse estudo. Meu Pai, que cada versículo lido e cada reflexão compartilhada não sejam apenas informações, mas que seja uma revelação que transforma, que cura, que direciona, que fortalece, meu Pai. Meu Pai, fala conosco, meu Pai, que a minha boca venha falar somente aquilo que o Senhor deseja. Meu Pai, que eu faça a Tua vontade, meu Pai. Eu sei que muitos ignoram o estudo desse capítulo que vamos estudar hoje, mas eu lendo e refletindo encontrei pedras preciosas, meu Pai. Ensinamentos preciosos da Tua verdade, meu Pai. Que eu aprenda a andar contigo, meu Pai. Mesmo diante de um mundo corrompido, que eu diga não ao caminho largo e siga no caminho estreito. E que a minha vida, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua glória, meu Pai, do Teu amor. Que a minha vida, com as minhas atitudes, os meus exemplos, aponte para o Teu reino. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar, né? Um pouquinho. Vamos fazer a leitura, né? Quem puder pegar a Bíblia, né? Pra gente já começar a leitura. E a gente vai fazendo alguns comentários. No final a gente faz mais um pouco, né? Vamos ler. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E aqui a gente vê que Deus criou, né? Deus não retirou, né, a imagem e semelhança do homem por ele ter caído, né? A gente vê que Adão e Eva caiu nos primeiros capítulos. E aí, no finalzinho de Gênesis 4, é bom relembrar que Deus, quando nasce Sete, né, depois que Caim mata Abel, aí tem toda aquela tensidade, né? E aí é como se Deus separasse, né, a linhagem dele e a linhagem dos homens, né? E Sete, quando ele nasce, né, fala lá no finalzinho, né, no versículo 26, que a geração dele começa a invocar o nome do Senhor, né? Então, eles começam a buscar a Deus, né, de uma forma genuína, né, verdadeira. Então, assim, Deus não retirou ali a imagem e semelhança, né, do homem, né? Os intelectos, as emoções, as vontades, né? 3, versículo 3.
Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete, 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Uma longevidade, né? Aqui, eu até fiz aqui no meu caderninho de devocional, é como se fosse uma escala, né? Para ver quem tinha vivido mais, 910, 912, né? Então, assim, a longevidade era vista ali, né? Às vezes, um neto ele tinha a oportunidade de estar com o vô, com o bisavô, com o tataravô, né? Então, desculpa, gente, eu tô uma tosse, não tô podendo nem falar. Esses dias esforcei muito a voz gravando e aí acaba que a garganta fica desgastada. Mas desculpa, vamos continuar a leitura, né? Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E aqui a gente vê, né, uma média, né, a idade média deles terem filhos, né, era média de 70 aos 80 e poucos anos, né? E aqui tem um nascimento de Enoque, né? É uma personagem que andou com Deus, né? Vamos ler o 21, né? Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si, né, gente? Aqui a gente não tem nem como não parar, né? Enoque, ele foi o único personagem, né, da Bíblia, né, que foi arrebatado, né? Claro que teve Elias, que foi levado na carruagem, né, de fogo, mas Enoque, ele fala que ele andou com Deus, né? E Deus tomou ele para si, né? E o mais que, assim, impactante, gente, é que Enoque, ele vivia num tempo de pura corrupção, né? Um mundo corrompido, né? E ele disse não a tudo aquilo que era tentador, né? Lembrando que na história Deus havia feito separado da geração de Caim e de Sete, né? Só que lá fala, né, acho que é no 6, se não me engano, mais pra frente um pouquinho, eu querendo passar pra frente. Antes do dilúvio, né? Porque a gente tá falando de uma geração antes do dilúvio, vai pra você ver, eles estavam assim, tão assim, pecaminosos e tão assim, que subiu até o Senhor, né? Esse pecado, as narinas de Deus. E tava tão corruptível, né? E fala que eles misturaram, né? Os homens, as filhas dos filhos dos homens eram muito bonitas e atraentes aos olhos, né? Então os homens da geração de Sete acabou sendo levado, né, a se envolver e acabou fazendo a junção e aí misturou tudo, né? E só que essa geração aqui de Enoque, né, de Sete, teve homens separados, né? Então a gente vê que essa geração aqui ela foi separada, né?
Então, e fala que Enoque, ele andou com Deus, né? E ele foi tomado por Deus, né? E vamos ler, terminar de ler. É 25, né? Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 882 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 77 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Lembrando, gente, que esse Lameque, né, ele é diferente daquele Lameque do capítulo 4, né, o descendente de Caim, né, que ele até achava lá, não sei se vocês lembram, né, eu acho que lembra, que Lameque, ele tomou para si 2 mulheres, já desobedeceu a ordem divina, né, de ter uma só esposa. Então ele começa, aí ele mata, né, dois jovens, 2 pessoas, e ele acha que vai ser protegido, né, porque Caim, né, quando matou Abel, foi protegido, ele acha que Caim seria 7 vezes, né, quem matasse Caim. No caso dele, ele pensou assim, que ele seria protegido 70 vezes 7 por matar 2 pessoas, por ter matado mais pessoas. Então era uma pessoa totalmente, né, errada, né, do caminho errado. E esse Lameque aqui que a gente tá lendo, né, que é o pai de Noé, ele é diferente, né, desse outro Lameque. Ele temia tanto a Deus, né, que seu filho, ele foi escolhido para fazer a arca, né. Então, a gente vê depois de, se você for fazer a contagem, depois de Caim, o 7º da geração dele foi Lameque. Olha para você ver, aquele Lameque que matou, né, que estava totalmente ao contrário que Deus queria, né, indo pelo caminho largo e, né, achando que Deus ia proteger ele, né, por ele ter feito maldade. E depois, se você for contar depois de Adão, né, quem é o 7º é Enoque, né, ele não experimentou a morte, né, ele se posicionou diante dos homens, né, para que Noé, né, seu filho, ele fosse temente a Deus, né. Então a gente vê que no 7º homem depois de Adão, a gente vê Enoque que foi tomado por Deus, né, um homem que foi se entregou tanto para Deus que a ponto de Deus, né, arrebatar ele, né. E outra coisa, gente, que eu tinha até anotado aqui para falar, né, que a gente vê muito na genealogia, né, morreu, né, gerou e morreu, né. Então, assim, quando vê morreu, eu até anotei aqui sobre as consequências do pecado, que é a morte, né. E a gente encontra um homem aqui que não morreu, né, que foi Enoque, né, por ter andado com Deus. E eu vejo, através da genealogia, gente, que Deus é um Deus de promessa, um Deus de continuidade, né? Mesmo após a queda, Deus, ele não abandona a humanidade, né? Ele mantém ali a promessa, sua aliança, né, viva. Então, assim, Deus, a genealogia demonstra que Deus, ele valoriza famílias, né? Deus valoriza casamentos, né? Porque foi por meio das uniões, né, que Deus manteve ali, né, a sua aliança até chegar Jesus, né, o prometido, né. Então, assim, e outra coisa, né, um tema também fundamental, que é a obediência, que está super ligada à santidade, né, em meio à corrupção, né, falando ali do contexto daquela época, acho que até já comentei na hora que eu estava lendo, mas era uma geração corrupta, uma geração antes do dilúvio, antes de ser destruída, né. Então, assim, Enoque, ele escolheu andar com Deus, né. E lá, aqui no capítulo, não tem menções que Enoque fez milagres, né, ou liderou multidões, né. Pelo contrário, lá fala que ele andou com Deus. Então, assim, Deus não quer uma vida
só de aparência, né? Claro que a gente tem que fazer o certo em qualquer lugar que a gente estiver, tanto no público como no privado, né? Mas Deus, ele quer intimidade com a gente, né? E eu vejo que a salvação está na presença, em você se derramar diante de Deus, né? Ser mais espiritual e não religioso, né? A religião, ela mata. E Enoque, ele nos mostra, né, que é possível vencer a morte. E ele aponta para Cristo, né, que venceu a morte por nós. Então, é muito interessante a gente estudar, sabe? A gente vê morte, 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 morte. Só que quando chega Enoque, foi tomado por Deus, não experimenta a morte. Então, vale a pena andar no caminho certo com Deus, né? Outro tema que é sobre o casamento, né, que é a continuidade do plano de Deus. E aqui eu defendo a formação de famílias, a formação, né, da união de duas pessoas, né, marido e mulher, pais, né, gerando filhos, lares se formando, né, casamento não é só um romance, é missão, é guerra, né, então assim, é lá que a gente gera frutos eternos, frutos espirituais. Então, assim, quando você tem filho, você entende o quão difícil é, né? Você ser exemplo, né? Porque aquele olhinho tá te olhando 24 horas, né? Que ele tiver acordado, ele tá te olhando. Até uma palavra que você fala errado, ele fala errado também. Então, assim, é uma guerra, é guerra mesmo, é missão, né? E a mulher, ela tá ali do lado do marido, né? Pra ser ali o alicerce, né? O homem, a gente vê que, eu não sei se você já prestou atenção nisso, né? Se o homem tiver alterado, o filho alterado, mas a mulher estiver na paz, tudo tá na paz. Mas se a mulher alterar, menina, aí a guerra tá garantida. Ai, ai, Senhor. Então, assim, eu vejo que aquela passagem que fala que a mulher sabe edifica, a tolo destrói, já, tá aí. Tá aí o segredo. Porque quando a mulher, né, não é sábia, com toda certeza a destruição é garantida, né? Porque ela tá ali na base, ela tá ali no alicerce. E quando fala sobre a questão da submissão, gente, é estar na mesma missão com o esposo, andando no mesmo rumo, né? Tentando entender um ao outro, andar nos caminhos do Senhor, né? E a Bíblia, gente, nos dá essa direção para a vida eterna, essa vida nele, né? E eu vejo assim, né, gente, que às vezes a gente vai para a igreja, a gente ora, né, para se livrar das aflições, das tribulações, das lutas. Só que Jesus mesmo, né, lá em João 16:33, fala que a gente teria aflições, que a gente teria, né, tribulações, mas para a gente ter bom ânimo que ele venceu e nós com ele a gente também vence, né? Então a gente só precisa crer. E outra coisa, gente, eu vejo aqui, voltando para a genealogia, que cada nome que foi mencionado, né, mostra a fidelidade de Deus, né, um testemunho, né, vivo, né, porque assim, Deus, ele escreve história, né, através de nomes simples, nomes comuns, de pessoas que às vezes a gente não daria nada, mas pessoas que decidem andar com Deus, né, e o caminho é Cristo, né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, eu queria te lembrar hoje que se você é esposa, mãe, filha, né? O caminho é Cristo, né? E o seu exemplo, né? O seu casamento, o seu lar, a sua casa é uma plataforma espiritual. É um lugar que Deus está trabalhando por meio da sua vida. Nunca menospreze a sua família, a sua história, né? Deus está contigo, Ele é que te sustenta, né? A sua fé precisa estar nele, e que a gente venha se entregar de todo o coração, que a gente venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não importa o lugar que a gente esteja, que a gente seja luz, que a gente seja exemplo vivo, e que aonde a gente chegar, né, que a gente venha agregar, né, levar sabor para a vida dos outros. Vamos fazer uma oração para finalizar? Papai amado, muito obrigado, meu Pai, por esse estudo, por tua sabedoria, por tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e muito fiel. Meu Pai, nos ajude a andar contigo
como aprendemos com Enoque, que andou com o Senhor em santidade, em obediência, em intimidade. Meu Pai, que os nossos lares, meu Pai, seja plataforma do Teu reino. Que os nossos exemplos e as nossas atitudes seja sacrifício vivo de Ti. Que os nossos corações seja terreno fértil, meu Pai, para a Tua glória. Meu Pai, que a nossa vida aponte, meu Pai, para a Tua salvação. Que a nossa vida seja exemplo vivo, meu Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.